Olá, estamos de volta com mais uma edição do Cidade em Debate pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Obrigado a você que sempre nos acompanha. O vereador do PT, nosso professor Agripino, é o nosso entrevistado de hoje. Obrigado pela presença, professor. Novamente. Obrigado, Suzana. Tudo bem? Quero também cumprimentar todos os que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Cumprimentar o grande deputado Paulo, que vai nos dar o prazer hoje de um bate-papo aqui para a população de Santo Anastácio e também os outros que estão nos acompanhando. Companheiro Ricardo, né, presidente do PT, muito atuante. E saudar também a equipe do deputado que está presente aqui, o Cuca, a Edna, que estão aí nos bastidores, e você, Suzana, por mais esse encontro aqui com a nossa população através dos canais da TV Câmara. Trazer o trabalho de vocês tão importante. Bom, convidado do nosso programa de hoje, convidado do nosso vereador, professor Agripino, é o deputado estadual Paulo Fiorilo. Muito obrigado pela presença, está aqui na nossa região, na nossa cidade, e nos dá o prazer dessa oportunidade. O deputado também é da bancada do PT, ele é formado em filosofia e mestre em ciências políticas. Também é professor, licenciado da Rede Municipal de Ensino, já foi 2 vezes vereador da cidade de São Paulo e está no seu 2º mandato como deputado. Muito obrigado pelo convite, queria agradecer aqui o vereador Agripino, o Ricardinho, 2 companheiros aqui de Santo Anastácio, e agradecer o convite da TV Câmara para essa conversa. Muito obrigada. E também acompanha a nossa entrevista hoje o nosso amigo e presidente do PT Santo Anastácio, Ricardinho da Cruz. Obrigado, viu, por aceitar nosso convite também. Obrigado, Suzana. Obrigado ao Cuca, à Edna, ao professor Agripino, né? E aproveitar essa oportunidade, Suzana, parabenizar o professor Agripino, né? Que idealizou, né? Esse ambiente aqui, essa TV Câmara, né? Exatamente. Muitas pessoas esquecem, né? Há mas 10 anos. Foi através do mandato do companheiro aqui. Então, parabéns, professor. E é uma honra para nós do PT ter uma pessoa combativa, né, representando a nossa bancada lá. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Tão atuante, né? Um vereador tão atuante, né? Obrigado, Suzana. Obrigada, viu, pela presença de vocês aqui no nosso Cidade em Debate pela TV Câmara. Saudar também a nossa equipe. Obrigada aí pela presença. Deputado, vou começar com as demandas aqui da nossa cidade, que você está sempre atuante aqui conosco. Inclusive, hoje esteve presente na APAI aqui do nosso município, uma visita incrível para inaugurar uma sala mais incrível ainda, que é a PD Suite, e com uma emenda, uma verba, que o deputado aí disponibilizou através da bancada do PT. Vamos falar sobre essa sala? Claro, primeiro, assim, fiquei muito emocionado, tive a oportunidade de estar com o Ricardo, com o vereador. Quando você disponibiliza uma emenda, e essa emenda vai ajudar as pessoas que mais precisam, para a gente é uma coisa muito, é uma satisfação muito grande, é uma sensação muito boa. E hoje a gente teve essa oportunidade aqui em Santo Anastácio, de visitar a PAI, de conhecer o equipamento que eles compraram, uma gaiola, que eles utilizam, uma gaiola para poder fazer com que as pessoas se movimentem, possam ter atendimento multifuncional. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Eu queria agradecer ao Ricardinho, que possibilitou essa parceria lá com a PAI. E a gente tem aqui outras parcerias que a gente está construindo, e tenho certeza que a gente vai continuar nesse caminho, o que para mim é assim, muito importante, porque eu estou no meu 2º mandato, como você disse, e a gente tem prioridades, que é acompanhar as cidades do interior, que depois eu conto aqui para vocês. Muito bem. Qual foi o valor da emenda disponibilizada hoje para a compra daquele equipamento na PAI? Aquela emenda de R$70 mil que a gente disponibilizou, e foi suficiente para comprar o equipamento, depois vocês vão poder mostrar, uma gaiola, que adequação eles usam, de ar, condicionados, né? E aí, além desse equipamento, eles conseguiram comprar outras coisas, maca, ar-condicionado. Então, o recurso foi suficiente para ajudar também na aquisição dos equipamentos para a PAI. É a primeira vez que o deputado está em Anastácio? Não. Já estive aqui outras vezes, já estivemos junto aqui com o Ricardinho, já deve ser a 3ª ou 4ª. Terceira vez. Terceira vez. Muito bem. Ricardinho, você que está aí acompanhando todo esse trabalho do deputado e se empenhando em trazer tantas verbas para o nosso município, a gente sabe, reconhece a nossa população, essa experiência de estar aí à frente também do trabalho do deputado. Conta para a gente. Olha, é muito gratificante, né?
Primeiramente, a gente não tem mandato, né? A gente não é vereador, né? A gente tem um mandato, né, que foi empossado pelos companheiros e companheiras, né, do partido, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre falo com o Agripino, aqui o professor, que não existe o Ricardinho, não existe o Agripino, não existe o Paulo, se não existir a sigla por trás da gente, que nos sustenta, que nos dá condições da gente exercer a legislatura, né, e também o nosso mandato, né? Mas é muito gratificante a gente estar aí no mandato do Paulo, né? A gente levou a demanda, né, da APAI, né? E, na verdade, eles pediram 50 mil reais, né? Que era o suficiente, né? Mas aí nós mandamos 70 mil para... A gente sabe que as assistências sociais têm uma demanda muito grande, né? E é pouco recurso, né? E a gente tem ajudado lá, né? A gente também, hoje, estaremos no Educandário São José, né? Com as irmãs lá do nosso Educandário, que prestam um serviço relevante em nossa sociedade, com mais de 50 anos, né? E eu penso assim, né? As palavras do professor aqui, né? Não é as irmãs que necessitam de Santa Anastácia, mas Santa Anastácio necessita das irmãs, né? Elas fazem um trabalho com 260 crianças, né? Em vulnerabilidade, né? Leva lá o trabalho social, religioso, né? E a gente está enviando também lá 70 mil reais, né? Para elas comprar mais 70 mil reais para elas estar comprando equipamentos, né? Como computador, retroprojetor, né? Um palco móvel para fazer teatro, né? E para atender a demanda delas lá, né? A gente, através do PT, né, já tinha mandado uns computadores, né, em um convênio com a Caixa, mas eram computadores usados, né? Então, serviu, né? E agora nós estamos equipando lá o Colégio das Irmãs com esses equipamentos, né? E o Paulo é uma pessoa muito, né, compreensiva, né? E tem um olhar muito aqui para nosso interior, né? E é a terceira vez que ele vem aqui. As outras oportunidades o professor não pôde estar comparecendo, né? E agora está aqui, mas é uma pessoa que tem um compromisso com Santa Anastácia, né? Quando a gente pediu voto para o Paulo, né? É difícil pedir voto, né? E a gente falava que está pedindo voto para uma pessoa que tem compromisso, né, com Santa Anastácia, né? E ele está aqui hoje reafirmando esse compromisso, né? Então, muito obrigado, Paulo, em nome da minha cidade, em nome do partido que eu represento, juntamente com o professor Agripino, né, que nos proporciona estar aqui hoje, né, nessa data. Muito obrigado. Daqui a pouco, então, no calendário, né? Pode continuar. Então, eu que agradeço, eu falei já aqui, essa parceria possibilitou a gente construir pontes com a APAI, com o Educandário e com outras ações que a gente vai fazer ao longo dos próximos 4 anos. E esse momento aqui, Suzana, participando do debate aqui também, eu acho que é importante que a população entenda a democracia representativa. Né? Você deposita o voto do parlamentar, mas depois tem que ter o feedback. Né? Não só com a presença, e os nossos deputados, você acompanha aqui, são muitos presentes, viu, Paulo? Você, a Beth, a Márcia, enfim, é prática do partido dar esse feedback para o voto. Fazer de fato a democracia representativa valer. Mas também no parlamento, né, que eu acho que o deputado vai falar um pouquinho do trabalho do parlamento, que fica mais distante. E esse que é o mais complicado que eu vejo, Paulo, que a população não acompanha as grandes demandas que são levadas para o parlamento e muitas vezes vota até contra si próprio nas campanhas. Vota em quem não defende no parlamento. Isso é uma coisa muito prática. Entendeu? Então, tem o lado da emenda, que é extremamente positivo, sim, que é o dinheiro democraticamente distribuído, mas tem esse outro lado também. Olhar para o trabalho do deputado, né, e essa presença que vem aqui no município, né? A gente tem que trazer a população sempre para o nosso parlamento, eu sempre digo isso, né? Então, tudo que a gente faz aqui na Câmara Municipal, nas nossas redes sociais, TV Câmara, é para chamar a atenção da população, para crescer esse interesse, porque a gente ainda vê, né, muito desinteresse pela política, e aquela velha história, né, que político é isso, político é aquilo, mas a política é um todo. E a gente sempre tem que construir isso na cabeça do nosso cidadão, para os nossos vereadores, né, os nossos políticos locais, e também para os nossos deputados, que estão lá longe, como o nosso professor Agripino falou. O parlamento está lá longe e as pessoas, às vezes, não captam o que está acontecendo. Esse dia atrás, eu falando com uma pessoa que está prestando serviço para a Câmara Municipal, e ela é bem jovem, e ela falou assim para mim: eu não imaginava que se trabalhava tanto pelo município. Então, isso, para a gente, trazer o jovem, trazer o cidadão, é muito importante, né? E vamos falar um pouquinho do seu trabalho lá na LESP, em São Paulo. No trabalho
desenvolvimento social em geral, não só aqui para a nossa região, para o nosso interior, mas também como um todo, o seu trabalho. Então, só fazer uma observação, o professor Agripino falou uma coisa importante. Acho que assim, as pessoas precisam conhecer o trabalho do parlamentar no parlamento, no dia a dia e nas suas proposituras, que é aí que você conhece o compromisso que ele tem. Infelizmente, muita gente não se preocupa com isso. E, na hora da eleição, acaba fazendo escolhas equivocadas, até escolhendo quem não o defende. Exatamente. Então, acho que essa é uma questão importante. E esse papel da TV Câmara, da Cidade em Debate, ajuda a aproximar o cidadão e ele começar a entender. Acho que isso é fundamental. Quanto mais educação política a gente tiver, mais condições de discernir a gente vai ter para fazer escolhas. Escolhas são fundamentais nas nossas vidas, mas nós precisamos ter conhecimento para escolher. Na LESP, no mandato passado, eu trabalhei muito com a questão do desenvolvimento econômico regional, mas também das relações internacionais. Isso me possibilitou olhar o Estado e tentar buscar parcerias, construir pontes, o que para mim é fundamental. Então, uma das coisas que a gente está pensando agora na Frente de Desenvolvimento Econômico Regional é propor um debate específico sobre o desenvolvimento regional desta região, do Pontal, do Paranapanema, das cidades do entorno. Eu acho que é possível isso. Eu tive conversando muito com o pessoal da Câmara de Teodoro, o pessoal da Câmara de Euclides, conversei com o vice-prefeito de Rosana, a gente tentar ver como é que é possível discutir a vocação da região e como é que o Estado pode ser indutor do desenvolvimento. Para mim isso tem um papel importante. E os países que têm consulados aqui podem ser envolvidos. A gente tem muitas empresas estrangeiras investindo no interior. A China, você tem a aquisição de hidrelétricas, de usinas de cana-de-açúcar, de álcool. Então a gente precisa pensar grande. Porque senão o município vai girar em torno de si mesmo. A gente precisa pensar a região, a gente precisa pensar a vocação econômica dessa região. Então eu trabalhei um pouco isso e quero continuar esse trabalho. Eu não presido mais a Comissão de Relações Internacionais, mas hoje eu sou membro da comissão e presido essa frente que discute o desenvolvimento econômico regional. E a gente tem vários projetos também pensando um pouco nisso, que estão tramitando lá na Assembleia. O problema dos projetos é que se apresenta o projeto, ele tramita, às vezes ele é até votado, e depois ele é vetado. Então a gente tem procurado mudar um pouco essa lógica, tentando ter projetos que possam virar lei e ser efetivamente implementados. Porque às vezes também ele é aprovado, só que ele não é sancionado. Exatamente. A gente tem casos graves na cidade de São Paulo, no estado. Então esse é um pouco o trabalho que eu tenho feito. A questão do desenvolvimento econômico, a questão das relações internacionais, a fiscalização do governo Tarcísio, como nós somos da oposição, a gente tem fiscalizado muito. Eu atuo muito acompanhando a execução orçamentária do Estado para poder apontar onde tem os problemas. E agora a gente tem um novo governo que infelizmente repete as práticas do passado, não pensando o Estado a partir da sua diversidade e da importância de construir ferramentas para o desenvolvimento. O governo passado tinha muito esse negócio de lançar programas, vocês devem conhecer vários, tipo Vale do Futuro, Pontal 2030, Sudoeste mais 10. Nomes bonitos, mas na prática pouca coisa mudou. Professor, aproveitando, Paulo, o seu debate da Assembleia, eu também represento, como você, servidores públicos. A Suzana acompanhou uma das nossas ações aqui na Câmara, nessa legislatura, foi tentar trazer os servidores que estavam lá no rodapé da tabela para um patamar, porque tinha aqui servidor que tinha salário base inferior ao salário mínimo. Um trabalho nosso, nós conseguimos, o ano passado, 2022, que o prefeito, antes de propor o reajuste, desse um salto de qualidade para os trabalhadores braçais. Inclusive, teve trabalhador que, por conta do plano de carreira, teve R$1.000 de ganho em termos salariais. Estava muito defasado. E, recentemente, a gente acompanhou esse processo de reajuste, que nós estamos assim com a categoria extremamente indignada. Nós tivemos lá no final do mandato passado o reajuste do governador, que eu acho que é justo, mas o complicado é a repercussão disso, que gerou um déficit, parece que mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão na folha de pagamento. Quer dizer, quem ganha altos salários teve 50% de reajuste. Exatamente. Depois os 20% dos policiais. E agora
Para grande número de servidores, 6%. Quer dizer, tem gente que ganha R$ 1.400, R$ 1.500, vai ter um reajuste irrisório. Isso é uma injustiça brutal, que nós que estamos aqui no contato direto com os servidores, o pessoal está muito indignado, né, com essa postura de não valorizar os que estão lá abaixo, né, que estão lá precisando desse reajuste. O que você me diz disso, Paulo? Então, esse é um tema importante, porque, primeiro, dizer o seguinte, o governador até agora só mandou projetos de baixo impacto do ponto de vista da visão de Estado. Os projetos que a Assembleia avaliou foram projetos aumento do salário mínimo, gratificação, aumento dos servidores, aumento da polícia, desapropriação de áreas lá em São Sebastião por conta das chuvas e a questão de renovação de contrato da saúde. E aí ele propõe um reajuste para os policiais na média de 20%. Certo. Aliás, ele manda o projeto e manda uma pegadinha, porque se aumentava em 20% e aumentava a contribuição previdenciária dos inativos. Criou uma confusão, briga e tal. Dois segmentos dos policiais também não tiveram o aumento que gostariam, segundo tenente e terceiro sargento. Então, isso criou uma situação difícil. Bom, aí a gente aguardava ansiosamente o projeto dos servidores. E vou dizer para você, não é só aqui que o servidor ganhava menos que o mínimo. Lá, o Estado paga na saúde salários de R$ 400. Vixe, olha. Isso é um absurdo. A gente fez esse debate, a gente cobrou do Estado. A gente não era contra aumentar o salário dos policiais, sim, porque era preciso ter um bom salário. Como é preciso ter um bom salário para a educação, para a saúde, para a assistência. E, infelizmente, o governador mandou um projeto de 6%. O que nós propusemos? Nós propusemos aumentar para 20%, que era a média, e fizemos outras propostas. Por exemplo, você tem um problema sério com o vale alimentação, né, que você tem um vale muito aquém daquilo que precisa. A gente fez um debate duro, propusemos aumentar o índice de 6 para 7, para 8, assim, para que tivesse um pouco mais de ganho, né? E o Estado tem condições de fazer isso. Hoje o caixa do Estado é em torno de 80 bilhões. O Estado desonera empresas de ICMS na ordem de mais de 50 bilhões e a gente não sabe quais são as empresas. Então, nós fizemos uma briga e eles não arredaram o pé, não quiseram aumentar nem 1%, que eles poderiam ter feito isso. E a única coisa que a gente conseguiu ao final foi o compromisso deles avaliarem, até o final desse ano, o valor do vale alimentação e mudar a metodologia de cálculo para que quem teve o aumento não perca o vale. Então, a gente está aguardando, estamos cobrado, vamos voltar em agosto para continuar cobrando, porque é um absurdo o que o Estado fez. E tem dinheiro, poderia ter feito o reajuste, principalmente daqueles que ganham menos que o salário mínimo, que é 1.550 no Estado. Porque eu penso, deputado, que quando se discute salário, tem que colocar tudo na mesa. Não pode ser compartimentalizada a discussão. É natural que tem categorias que ganham mais que a outras. Mas o que a gente viu nessa breve história foi um paradoxo de políticas públicas. Quem ganha mais recebendo mais. Eu também coloco aqui nada contra os policiais, são trabalhadores como nós também. Mas só que manda um projeto, depois manda outro, e com essa promessa de melhorar, de repente chega aí. E o mais complicado, né, deputado? O senhor está lá e a gente acompanha o trabalho sem debate. Os projetos chegam hoje para aprovar daqui 4, 5 dias. Eu não entendo que democracia que é essa. Isso aqui é muito sério. As coisas que são complexas têm que ser amplamente debatidas. Quer dizer, nem que a própria Assembleia tenha o debate. Isso é um absurdo. Pino, só para te dar um dado. Quando eles mandaram dos policiais, eles disseram que ia mandar dos outros funcionários, dizendo que ia melhorar. Por exemplo, nós temos um problema com os policiais penais, que eles não mandaram. Há uma grita enorme. Aí, eles deixaram para mandar na última semana. A gente segurou, nós fizemos o debate. Eles não toparam nem audiência pública para poder discutir com os servidores, falar por que estavam só dando 6, e aprovaram com uma margem muito pequena, 49 votos, eles estavam de 48, o que mostra que o Tarcísio não tem uma base sólida, e agora, depois da discussão da reforma tributária, possivelmente ele vai ter mais dificuldade na Assembleia para poder manter uma base coesa, até porque os bolsonaristas devem rifá-lo, os raízes, né, devem rifá-lo. Nós vamos acompanhar agora em agosto. E a gente espera que nessa briga, quem pode ganhar é o servidor que ganha menos, porque daí, quem sabe, a gente não pode colocar mudanças importantes. O que eu acho interessante, Paulo, que
Nós sabemos que a população é distante do parlamento, mas é importante que a nossa frente chame esses servidores para um movimento maior, que vai além da Assembleia. Né? Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Cada um ali no teu quadradinho, sofrendo as consequências de uma política pública, e a população, em geral, não sabe. Então, é importante escancarar isso. Né? Que nem, recentemente, o que nós ouvimos aí do deputado Eduardo Bolsonaro, chamar o professor, comparar professor com traficante, né? Hoje mesmo, no site da POSP, eu já coloquei, nós precisamos fazer um amplo debate para escancarar essa concepção, que nós já vamos repudiar aqui também. Onde já se viu isso? Num evento pró-arma, fala mal de professor. Olha só, agora, isso muita gente não sabe, então tem que divulgar, né, para a população conhecer ao que essa gente se presta, na verdade. Né? O que eles estão querendo, na verdade. E aqui eu deixo também o meu repúdio ao pronunciamento do deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, um desrespeito total aos professores, à categoria, aos pais, aos alunos. A gente não pode permitir que isso aconteça. Agora, é sempre uma tentativa de criar fumaça, de tentar mudar foco. Por quê? Porque eles estavam apanhando muito nessa coisa do Tarcísio. Briga entre eles, grupo de WhatsApp. Então, para tentar tirar o foco, ele cria um fato. O que o Bolsonaro fez ao longo dos 4 anos? Tem um foco, ele arruma outro. Nós não podemos perder o foco anterior, mas nós temos que impedir que essa postura seja propagada, e a gente tem que continuar defendendo uma educação democrática, plural, que possa ajudar os nossos alunos. Eu, até ouvindo toda essa narrativa, desde pequeno, meus pais, eu acho que nas famílias, brinquedo, não vamos comprar revólver de brinquedo, porque tem que estar longe das armas. Quer dizer, o afastamento das armas é um princípio educativo, né, estimulando o diálogo e não o conflito. E num evento pró-armamento, vem falar mal do professor, é um absurdo. É triste, né? É triste. Ricardinho, tá quieto, meu irmão. Verdades, né, ditas aqui. A gente agradece aí o pronunciamento de vocês. Essa demanda dos servidores públicos é uma vertente muito forte do nosso vereador aqui na casa, né? Estamos agora lutando, né, para plano de saúde para os nossos servidores aqui, ver se a gente consegue também, né, Gripino? Então, a preocupação do nosso vereador aqui em prol dos servidores públicos, não só municipais, mas a nível, né, estadual, é muito forte. É importante citar, o deputado, nós conseguimos também um reajuste para a frente de trabalho, que ganhava R$50 por dia, olha, absurdo. Isso é importante. Conseguimos avançar para 80, uma luta nossa aí desde o ano passado, e o prefeito nos atendeu aí no começo do ano, que é uma grande conquista também para aqueles que mais precisam. A gente está estourando no nosso tempo aí, tem mais alguma pauta que o professor queira colocar? Ricardinho? Queria pautar um pouco com o deputado. Alguma pergunta? Sobre o IANSP, né, que é a saúde do servidor público. Né? Fazemos parte aqui da comissão, né, o professor preside, né, e a gente vê, né, que não é um problema só local de Santo Anastácio, região de Prudente, é um problema do Estado. Né? E sabemos que é feita a luta, que é feito o debate, né, mas a grande realidade, né, é que nós, servidores, estamos sendo lesados, né? Pagamos por algo que a gente não pode usufruir. Né? Como que tem que ser feito esse debate para que realmente os servidores públicos, né, sejam valorizados? Né? Porque como que um patrão não quer a saúde do seu servidor? Né? Esse, Ricardinho, é um outro problema gravíssimo dos servidores públicos. O professor Agripino sabe, conhece, é da rede. Eu tive agora em Teodoro Sampaio uma professora dizendo que eles não podem mais ser atendidos pela Santa Casa, vários hospitais descredenciados, e eles aumentaram a contribuição. Então, assim, aumenta a contribuição e diminui o atendimento. Uma das coisas que a gente está tentando? Na discussão orçamentária que acontece agora esse semestre, tentar aportar recursos no IANSP para que o IANSP possa responder às demandas que tem. Agora, se o governo não mudar a lógica e a prática do funcionamento do IANSP, a gente vai continuar sofrendo. Sofrendo na capital e sofrendo no interior. Porque quem está longe da capital depende de hospitais conveniados. E eles estão reduzindo o número de hospitais. Claro que é um problema assim, que o IANSP tem, que os planos de saúde começam a apontar,
os planos particulares. E assim, acaba sobrecarregando a rede, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E isso traz mais dificuldades, porque daí você não tem médicos suficientes, você não tem enfermeiros, você não tem auxiliares. Eu tenho acompanhado os hospitais em São Paulo. Eu fui no Hospital de São Mateus, teve um ato lá na zona leste da cidade. A diretora disse o seguinte: Paulo, o hospital está na UTI. Faltam 400 funcionários, fora os médicos. Então, ou a gente olha a saúde como prioridade, ou a gente vai continuar enxugando gelo. Resolve um probleminha aqui no IANSP, resolve um probleminha aqui no SUS, mas o problema é grave e assim, é preciso ter recurso. Infelizmente, a proposta que o Estado está apresentando é de cobrir um santo e descobrir outro. Quer tirar 10 bilhões da educação para passar para a saúde. Como se a educação tivesse equacionada. Como se as escolas estaduais todas estivessem reformadas, com quadras, funcionando, com um bom salário para os professores, o que não é verdade. E, infelizmente, parece que o secretário estadual está abrindo mão de 10 bilhões para passar para a saúde. Pode ajudar a saúde? Pode, mas você descobre a educação. Então, o governo deveria ter o compromisso de ajudar a saúde, porque precisa, mas de não tirar da educação. Muito bem, obrigada, viu, Ricardinho? Mais alguma colocação, professor? Acho que é isso, né, Suzana? Registrar aqui e agradecer mais uma vez a tua presença, Paulo, e sabemos que a gente pode contar contigo, né? E temos o privilégio de receber, né? Quantos municípios tem em São Paulo? 625 municípios? 45. 645. E sempre temos deputado presente aqui. Tá? Muito obrigado, Paulo. Isso mostra a importância da cidade. É, isso aí. Das nossas lideranças, né, Ricardo? É verdade. Paulo, muito obrigada, viu? Por comparecer à nossa humilde casa, a nossa TV Câmara, nos passando informações tão importantes para a nossa população, né? E atendendo aí também o convite aqui dos nossos irmãos aqui de Santo Anastácio, que é o nosso vereador, professor Agripino, e o nosso amigo, o Ricardinho. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, agradecer o Ricardinho, o professor Agripino, e colocar o mandato à disposição da população de Santo Anastácio e região, para a gente poder continuar discutindo temas importantes, em especial esse, que é o do desenvolvimento econômico regional, que é meio que o meu mantra. Assim como o do Supliciar Renda Básica Cidadã, o meu é desenvolvimento econômico regional para as pequenas cidades. As portas aqui da nossa casa, nossa Câmara, nossa TV Câmara estão abertas para você. Sempre que vier Anastácio, traga. Isso. Viu? Ricardinho, traga. O Paulo, ele tem uma importância muito grande no interior, porque nós somos em 647 municípios. 45. E o Paulo foi votado em 527 municípios da nosso estado. Então isso demonstra a representatividade do parlamentar, né? Ele não é um deputado que só tem voto na grande eixo, na grande capital, né? Então, um deputado mais de 110 mil votos, né? E com representatividade em 527 municípios. Muito bem. Muito bom, parabéns. Obrigada pela presença, viu? Obrigada, professor Agripino. Continue com a sua luta, né? Aqui na nossa casa. Obrigada à bancada do PT. Manda o nosso abraço aqui da nossa TV Câmara para todos. E agradecer quem está nos ouvindo, né, até agora, compartilhando com a gente aí de casa com esse debate aqui. Tá? Muito obrigado, população. Obrigado à nossa equipe aqui presente, assessoria do nosso deputado. Sejam bem-vindos. E você que está em casa, obrigada novamente por sempre nos acompanhar o trabalho da nossa Câmara Municipal e da nossa TV Câmara, sempre trazendo assuntos tão importantes para você. A gente volta numa próxima. Até lá.